Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está, a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, e ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou. A paz chegou. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está, a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, e ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou. A paz chegou.
boa noite a cada um de vocês que nos acompanha em mais esse momento de estudo da Palavra do nosso Deus. Estamos também nesse momento no Facebook aqui da nossa comunidade, bem como também no YouTube, no canal do YouTube da nossa comunidade. Eu sou o pastor André, então aqui da comunidade Cristo Redentor, do bairro Três Vendas. E queremos também nesse momento difícil, nesse momento em que nós vivemos, queremos também trazer sempre um estudo da palavra do nosso Deus. Começamos na semana passada uma série sobre o livro de Apocalipse. E desse livro eu quero, já de início do nosso estudo, destacar um dos versículos bem especiais deste livro que diz assim: felizes ou feliz quem lê este livro e feliz aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem o que está escrito desse livro. Felizes somos nós que ouvimos, que obedecemos as palavras que estão neste livro. Hoje eu quero também lembrar, então, como eu já lembrei, que desses dois canais estamos transmitindo. Quem quiser acompanhar na sua televisão, junto com a sua família, fica mais fácil assim no YouTube. E quem também está aí no Facebook, continue junto com a gente. Queremos refletir então sobre esse tema hoje, como interpretar corretamente os símbolos. Vocês viram a pequena vinheta que a gente fez, alguns dos símbolos que aparecem em algumas das imagens que nos são descritas nesse livro de Apocalipse. Como interpretar de uma forma correta esses símbolos. Que Deus nos ajude a entender as palavras deste livro, que Deus nos ajude a compreender a sua mensagem central que nos fala e nos aponta para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para o Cordeiro de Deus que deu a sua vida em favor de nós, para uma igreja que aqui passa por dificuldades, mas terá o triunfo no reino dos céus. Eu quero fazer um convite bem especial a cada um de vocês. Enquanto eu comento aqui, ou lembro de alguns que fizeram comentários aqui na live, eu peço a cada um de vocês que compartilhe nesse momento essa live, esse estudo, porque talvez o livro de Apocalipse é o livro que é menos compreendido, que as pessoas têm mais dificuldade para compreender da palavra do nosso Deus. E hoje eu trago uma série de macetes especiais para você que quer ler esse livro, começar a compreendê-lo. Então me ajude a divulgar, me ajude a levar a palavra de Deus, para que aquilo que a gente apresenta aqui para vocês também possa alcançar tantos outros que vocês conhecem, enfim, amigos, familiares de vocês, que também podem acompanhar este momento de estudo. Olhando então para alguns dos comentários que a gente tem aqui, não vou ler todos, porque são muitos já que a gente tem aqui. Simone Martins, boa noite. A Gladys Casarim também, certamente com seus familiares, ambos, João Baifos também, junto com sua esposa, certamente, Mara Blanc, Clarinha Riques, Sônia Maria Timo, Udo Leitsky, grande abraço para vocês todos, Regina Yankee, Vilma Norenberg, a Eloni, então, esposa do João, Evani Simon, um abraço para toda a família lá também, a Eduarda Helvig, junto com os seus pais, com certeza, ouvindo também esse momento de estudo. Viviane Hetzfall, Edgar Pitt, Milton Yank, Rudy Lemke, Luísa Siffert, Elida Waldorf, e assim segue, Rubira Borges, Beatriz Voigt, esposa do presidente, também sempre junto com a gente. Continue comentando esse momento e continue compartilhando também. Traga o seu pedido de oração, lá no final nós queremos orar por cada um de vocês também, queremos também lembrar disso, deixe o seu comentário. Queremos falar então sobre como interpretar corretamente os símbolos. Para você que chegou um pouquinho depois do meu boa noite inicial, como podemos interpretar corretamente os símbolos do Apocalipse? Quem é o cordeiro de 7 chifres e 7 olhos de Apocalipse 5? Quem são os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse 6? Enfim, como nós podemos interpretar esta imagem? Quem é o anticristo? Com certeza você já viu alguém apontando para algum anticristo por aí.
Quem são os 144 mil que existem algumas denominações que tanto os defendem? Como podemos compreender todos esses símbolos e esses sinais? Peguem a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 1 e seguintes, a gente vai conversar um pouquinho. Também lembro a cada um de vocês que hoje, de uma forma toda especial, eu peço que peguem uma caneta e um papelzinho para que vocês possam ir anotando algumas coisas durante esse estudo. Esse estudo será um pouquinho mais pesado hoje, para que a gente possa, antes de entrar no texto bíblico, ter a certeza que cada um de vocês também compreende o que vai estar lendo, tanto dos números como das figuras, enfim, assim por diante. Vamos louvar também ao nosso Deus, logo na sequência. Queremos louvar a Ele, o nosso Deus, que é exaltado nos céus. Ele é exaltado, é a próxima canção. E essa canção, dessa versão que está aqui, foi gravada, se eu não me engano, no final de 2018, aqui na nossa comunidade, com o Coral Cristo Redentor. E como eu disse no estudo passado, pena que a gente não tem mais momentos gravados para que a gente possa agora louvar nesse momento difícil, que a gente está longe da casa de Deus, que a gente possa lembrar de como era bom estar aqui na casa do nosso Deus. Ele é exaltado, louvamos ao nosso Pai do céu. Mais uma vez, boa noite a cada um de vocês que está nos acompanhando nesse momento de estudo. Como estamos ao vivo, então, quem não recebeu o meu boa noite inicial, mais uma vez lhes cumprimento. E lhes convido de uma forma especial a comentar esse momento de estudo, essa live, deixando seu boa noite, para que assim a gente tenha essa sensação de comunidade, de vocês participando aqui junto conosco. Também deixe suas perguntas, me ajude a compartilhar, a levar a palavra de Deus àqueles que estão ao nosso redor. É sempre bem importante lembrar isso. Muita gente não consegue compreender o livro de Apocalipse, muita gente gostaria de entendê-lo de uma forma melhor. E também, com esses estudos, então, eu convido a cada um de vocês a compartilhar, a fazer com que essa mensagem chegue até as pessoas. Vamos agora, então, estudar a palavra do nosso Deus. Abra o texto de Apocalipse,
texto do livro de Apocalipse, e hoje não irei usar um texto específico, mas quero olhar para algumas figuras deste livro. Peguem as suas Bíblias ou abram o seu aplicativo no seu celular, no seu smartphone, e assim nós queremos olhar e aprender um pouquinho como interpretar corretamente os símbolos que aparecem descritos neste livro. Mas antes, propriamente, da gente olhar para o texto bíblico, eu convido a cada um de vocês para também refletirmos ou baixarmos a nossa cabeça nesse momento e orarmos, falarmos com o nosso Deus em oração, pedindo que Ele nos abençoe. Amado Pai Celestial, graças e louvor nós te rendemos, porque mais uma vez tu nos chamaste para perto de ti, para também ouvirmos a tua santa palavra. Abençoa-nos neste momento em que nós abrimos a tua palavra, em especial este livro tão importante, que é o livro do Apocalipse, no qual tu nos trazes uma mensagem tão especial de triunfo da tua igreja, do teu povo. Por isso, neste momento, pedimos o teu Santo Espírito, que ele nos abençoe, que ele abra a nossa mente e o nosso coração, para podermos assim compreender tudo aquilo que tu tens a nos ensinar. Neste momento, pedimos a tua bênção em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Esse é o segundo estudo, então, desta série, deste livro espetacular, desse livro tão surpreendente e que tem uma mensagem tão especial para cada um de nós. Lembro que o outro estudo anterior e também os demais estudos desta série ficarão aqui nessa página no Facebook e também em especial no canal do YouTube. Inscreva-se lá e lá tem uma playlist especial com todos os estudos desta série, para que assim você possa rever aqueles que não conseguiu ver, interpretar então e ler este livro tão magnífico. Olhando mais uma vez para como ler este livro, fazendo uma introdução inicial a este livro, assim como no último estudo, eu quero trazer algumas orientações hoje de uma forma especial para interpretar corretamente esse livro. Falamos no estudo anterior que esse livro foi escrito numa linguagem apocalíptica, ou seja, numa linguagem específica deste livro, com uma linguagem bastante figurativa, bastante simbólica, e que precisamos entender bem estes símbolos, essa linguagem figurativa, para que a gente possa assim compreender melhor aquilo que está lendo nesse livro. Por isso, hoje, queremos entender e olhar especificamente para alguns dos símbolos, dos sinais que nos são mostrados neste livro. Por isso, lembro que quem quiser pegar uma caneta, quiser pegar um papel para fazer alguma anotação, ou posteriormente rever esse estudo, e então tirar dali algumas coisas importantes para a leitura do próprio livro de Apocalipse em si. E começo dizendo o seguinte: esse livro é dividido em 404 versículos. E olha só, desses 404 versículos, 278 fazem uma referência a símbolos ou a histórias do Antigo Testamento. Ou seja, 70% do livro de Apocalipse já está ligado ao Antigo Testamento. E fazendo assim uma combinação de imagens, de figuras que aparecem na Bíblia, o Apocalipse então traz uma mensagem nova e diferente, um pouco mais dramática sobre a ira de Deus e também sobre a glória do povo de Deus nos céus. Assim como músico, poderíamos dizer, combina uma série de instrumentos diferentes para que se torne assim, o final do seu trabalho se torne uma bonita sinfonia. Assim o Apocalipse combina uma série de símbolos, de imagens, de figuras registradas na palavra de Deus para trazer uma visão espetacular de um reino celeste que Deus prepara para cada um de nós. E já adianto para vocês, às vezes a nossa razão humana, ela não consegue compreender todos esses símbolos, porque nós somos limitados e essas coisas por vezes fogem aos nossos olhos aqui no nosso dia a dia. Apocalipse fala dos céus, do reino que há de vir, que os nossos olhos e a nossa razão por vezes não compreendem. E por isso
também não podemos interpretar literalmente esse texto. Eu começo com alguns exemplos de como nós precisamos olhar e interpretar este texto. Primeiro, se você ler lá o Apocalipse capítulo 5, você vai ver a figura de um cordeiro. E eu deixo aqui uma imagem de como precisamos ler esta figura. O cordeiro aparece citado ali como tendo 7 chifres, bem como 7 olhos. E se você espera encontrar este cordeiro de uma forma literal, lá nos céus, lamento dizer que não será assim. A gente sabe que o cordeiro não tem chifres, não tem 7 olhos, e assim por diante. Mas precisamos sim entender o que essa figura quer nos dizer. Portanto, nós lemos com os nossos olhos essa figura, esse símbolo que nos é mostrado, e na nossa mente nós começamos a ver uma outra figura. É lógico que este cordeiro fala de Jesus Cristo. E por que os chifres? Porque os chifres lá em Miqueias são símbolo de poder. Também os 7 olhos, ou os olhos, são símbolo de conhecimento. Também o Novo Testamento, no texto que será colocado aqui, texto em João 1,29, diz que o Cordeiro é Deus que tira o pecado do mundo, era o próprio Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, ele sabe tudo, ele pode ser sacrificado na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Um outro exemplo que eu trago, também deixo aqui, quando você lê Apocalipse 6, por exemplo, e aparecem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos olhar apenas para um, cavalo vermelho ou cavaleiro vermelho, que tira a paz da terra. Quando nós lemos essa figura, é lógico que nós não vamos ver um cavaleiro, enfim, um cavalo vermelho, trazendo então a guerra. E sim, nós vamos aprender a olhar para as batalhas sangrentas de toda a história da humanidade que tiram a paz do mundo, e também para as batalhas que acontecem hoje. Por exemplo, o vermelho é sempre associado à cor do sangue. Em 2 Reis, capítulo 3, por exemplo, fala sobre isso. A espada é um símbolo de guerra, um símbolo da batalha. Portanto, essa visão, antes de mais nada, ela nos mostra ou nos fala sobre as guerras que irão acontecer antes do fim. E aí lemos Lucas capítulo 21, versículo 9, que confirma essa visão de Apocalipse, quando diz assim: quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Ou seja, isso é necessário. Terceira figura que eu trago, que também será colocada, a figura do anticristo. E essa, ou da besta, que emergindo vem se emergindo da terra. Apocalipse 13. Muitas são as figuras que são identificadas. Por exemplo, Lutero e Melanchthon, na sua época, atribuem a figura da besta como sendo o papado, o papa, que rejeitava a salvação pela graça e somente pela fé, que rejeitava, enfim, que defendia o celibato, a venda das indulgências e tantas outras coisas. Hoje, para nós, quem seria a besta? Quem seria o anticristo? É lógico que todos os falsos ensinamentos ou os falsos profetas que enganam as nações com seus ensinamentos, e deixam alguns textos que falam sobre isso. Portanto, quando nós olhamos para a figura de Apocalipse, quando nós olhamos para os símbolos escritos na nossa mente, nós precisamos reproduzir aquilo que eles realmente querem nos mostrar. E por isso, a partir de agora, eu trago alguns símbolos, algumas figuras que aparecem no texto de Apocalipse. Eu dividi eles em algumas partes. Por exemplo, a primeira parte eu falo de elementos da natureza, ou de fenômenos da natureza que aparecem no Apocalipse e o que eles querem nos dizer. Posteriormente, se você quiser anotar alguma coisa sobre isso, a gente tem bastante material sobre isso, busque junto comigo também, eu posso disponibilizar isso.
Mas Apocalipse, capítulo 2, por exemplo, fala, e capítulo 22, fala da árvore da vida. Muito simples, essa figura que aparece lá no Jardim do Éden, e agora no Apocalipse ela quer nos mostrar tudo aquilo que o ser humano perdeu com o seu pecado. Também, no texto do Apocalipse, capítulo 16, aparece a figura do ar, o símbolo do ar, do vento, e esse é o símbolo da vida. Sempre quando nós encontramos essa imagem no Apocalipse, nós relacionamos com o símbolo da vida. A água e o mar, enfim, que aparece tantas vezes no Apocalipse, nos falam dessa em contradição com a terra firme que oferece segurança, sempre quando fala em um mar agitado e águas fortes, fala em algo sinistro e algo inseguro para o ser humano. O Apocalipse fala em fogo, e claro que não é literalmente fogo, mas sim o fogo da palavra de Deus, em muitos momentos é relacionado com a purificação, com a provação dos cristãos, ou seja, com as provações que nós precisamos passar aqui nesse mundo. Apocalipse ainda fala das forças da natureza como a tempestade e diz que ela significa talvez uma grande crise na criação de Deus. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco que eu separo são as forças do reino animal, por exemplo, as figuras de animais que aparecem na Bíblia. E elas estão também presentes em diversos outros momentos da palavra de Deus. Já falei sobre o Cordeiro de Deus, que aparece várias vezes no livro de Apocalipse. E este Cordeiro, então, é o próprio Cristo, que, como João descreve, que parecia que havia sido morto. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Apocalipse fala em cavalo, isso quer dizer que é um símbolo aqui da terra, um símbolo de força, ou seja, de fenômenos terrestres mandados por Deus ao longo do discurso, do discorrer da história da humanidade. E eles aparecem em outros momentos, por exemplo, em Zacarias, o profeta Zacarias usa essa figura, e que é repetida, por exemplo, em Apocalipse, sempre sendo símbolos da força, do poder e mandados por Deus. A águia é outro animal que aparece no livro de Apocalipse e tem o mesmo significado basicamente do cavalo, a mesma mensagem ligada ao juízo de Deus, na grande maioria das vezes. E ela aparece em Apocalipse 8, Apocalipse 12, sempre ligada ao juízo e à força do juízo de Deus. Também aparecem outros animais, como as rãs, capítulo 16, e no número de 3 rãs, elas simbolizam ou querem ser a voz de Deus, mas na verdade elas são a voz do diabo, porque elas vêm de um lugar muito sinistro, vêm do pântano, vêm de lugares onde não oferece segurança para o ser humano. Por isso elas simbolizam a voz do próprio Satanás. Depois aparecem outros animais, como os gafanhotos, que agora estão perto aqui de entrar no Rio Grande do Sul, mas esses gafanhotos aqui do Apocalipse não tem nada a ver com os gafanhotos que estão para chegar aqui. Essa figura aparece também lá no Antigo Testamento, e aparece nesse livro de Apocalipse como símbolo de uma multidão de falsos profetas que tentam atingir o povo de Deus, que tentam machucar o povo de Deus. Mas eles não vão causar prejuízo, diz Apocalipse 9, ao povo de Deus, ao povo escolhido. Ainda aparece a figura do dragão ou da serpente, que esse bem simples, de uma forma bem simples, simboliza o diabo, Satanás, que já se mostra como uma serpente, Adão e Eva, lá no jardim do paraíso. Esses são alguns dos animais que aparecem no livro de Apocalipse. Algumas dessas figuras que aparecem neste livro. Então, tentamos
compreendê-las dessa forma. Existem ainda algumas outras figuras humanas que aparecem no Apocalipse. E a figura talvez mais conhecida é a figura do noivo e da noiva, ou da esposa e do esposo. Quando o Apocalipse fala sobre isso, ele fala de uma relação entre Cristo e a igreja, entre o Salvador e aqueles que são salvos. O apóstolo Paulo já usava essa figura para falar da relação de Cristo com a sua igreja. Então, sempre que aparece essa relação em Apocalipse, lembre-se, é o Salvador vindo até cada um de nós. Aparece também a figura da mulher em Apocalipse. E aparece de 3 formas diferentes. E essas 3 formas diferentes têm um significado muito diferente. Primeiro, Apocalipse 12 fala de uma mulher que dá à luz ao seu filho, a um filho. E ali é uma clara referência ao nascimento do Filho de Deus, o Filho do homem, nascido de mulher, Jesus Cristo. Logo também no capítulo 12 ainda fala sobre uma mulher que tem as dores do parto, e aí precisamos fazer uma ligação lá com Gênesis e também com a nossa realidade. Essa mulher com dores de parto indica todas as dores, todo o sofrimento, toda a tribulação que a igreja, para a qual veio o filho da mulher, vai sofrer aqui nesse mundo. E ainda por último, Apocalipse 17 fala de uma meretriz, ou de uma mulher que, por ser infiel, ela torna-se então instrumento de Satanás para seduzir ao homem e seduzi-lo para causar o mal, para fazer o mal aos demais. Assim, essas são as figuras humanas que aparecem nesse livro. A partir de agora, quero olhar para algumas outras coisas que aparecem neste livro, como símbolos, os símbolos das cores. E sempre que a Bíblia fala em cores, nós lembramos de várias descrições e várias coisas que as cores trazem consigo. Por exemplo, eu lembro do arco-íris, que representa a aliança de Deus com o seu povo, através dessas cores. E no Apocalipse nós vemos muito, é um livro muito colorido, fala muito em cores. Por exemplo, o branco, nada de novo, simboliza santidade, pureza, justiça, mas também simboliza a perfeição da vitória do povo de Deus em Cristo. O preto, por sua vez, Apocalipse 6, simboliza a fome, a agonia, o luto, o sofrimento em geral, e todos os males que podem sobrevir. O vermelho aparece de 2 formas no Apocalipse, como a cor do sangue da guerra, da destruição, e também pode significar o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus derramado em nosso favor. Então, depende do lugar onde ele está colocado. A púrpura ou o roxo é a cor real, a cor das vestimentas reais. E Apocalipse 17, ela aparece como uma falsidade, como uma hipocrisia, como uma mentira. Aparece essa cor roxa, não de uma forma literal, mas assim como algo hipócrita. O amarelo, de novo, pode ser 2 formas diferentes de serem visto. O amarelo claro simboliza a morte, é a cor do cadáver, a cor da morte, Apocalipse 6, versículo 8. E o amarelo brilhante, o amarelo ouro, simboliza a vida intensa e radiante que nós temos junto a Deus. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 15, por exemplo, fala deste amarelo vibrante. Ainda aparece o verde em Apocalipse 4, que é o sinal da esperança, da promessa divina que é cumprida. Essas cores nos falam muito, por isso é importante a gente entendê-las. Ainda Apocalipse fala de vários símbolos dos templos judeus, ou da religião judaica e da relação que os judeus tinham com estes símbolos. E falando sobre essa relação, Apocalipse fala, por exemplo, de
candeeiros que aparece nesse livro. O candeeiro era algo usado para iluminar o templo. E hoje ele simboliza, então, a ação do Espírito Santo em nossa vida. Ou ainda pode simbolizar a própria ação de Deus nas congregações cristãs que são hoje constituídas. É a ação de Deus. Trombetas, quando fala em Apocalipse, do tocar das trombetas, elas serviam como um soar de um alarme de guerra, de perigo, ou significavam ou eram usadas para chamar o povo de Deus para a celebração. Por isso, no livro do Apocalipse, elas simbolizam o chamado de Deus ao arrependimento, o chamado de Deus ao povo se arrepender. Aí no Apocalipse fala de vestiduras brancas, usadas pelos sacerdotes desde o começo da história da humanidade, ou da relação que o povo de Deus tem com o próprio Deus. E no Apocalipse elas simbolizam a perfeição, a veste que é purificada através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Cristo Jesus. Aí no Apocalipse traz alguns nomes importantes que eu gostaria de deixar para vocês também, e com exceção do nome das 7 igrejas para quais foram enviadas essas cartas, todos os outros nomes não são reais, são simbólicos. Por exemplo, quando fala em Jerusalém, não é a Jerusalém física, mas sim uma Jerusalém celestial, onde o povo que será fiel a Deus irá morar eternamente com Deus. Babilônia, o Egito, sempre que faz referência a essas duas cidades ou países ou reinados, quero falar sobre opressão, escravidão, tortura e tantas outras coisas que elas trazem consigo. Quando fala em Sodoma, fala em luxúria, em pecado e uma vida pervertida. Quando fala em Jezabel, por exemplo, outro nome, nos lembra prostituição, tanto espiritual como física. Ou seja, esses nomes precisam ser sempre vistos como linguajar simbólico. E como último grupo, eu trago para vocês os números de Apocalipse. E os números são fantásticos. Os números de Apocalipse, como os demais símbolos, eles jamais podem ser interpretados de uma forma literal. Cada número tem um símbolo. E quando multiplicados, ou duplicados, ou triplicados, quer dizer que aquilo que ele simboliza vem com muita intensidade. E aí vamos anotando ali alguns números. Número 3 é o número da Trindade, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, Santo, Santo é o que cantavam os anjos dos céus. O número 4, número da criação de Deus. Número 4, número da criação de Deus. Número 6 é o número do homem ou do pecado, sinal do pecado, daquele que quer ser igual a Deus. Lembra que essa foi a proposta de Satanás ao homem, ser igual a Deus. Número 7, então, número 7 é a combinação do 3, que é o próprio Deus, com o 4, que é a criação de Deus, e o número 7 é o número perfeito, o número que nos fala de um Emanuel, de um Deus que está com o seu povo, de um Deus que está conosco. 7 igrejas, 7 anjos, 7 espíritos. Todo o livro de Apocalipse gira em torno do 7. E esse 7 é o número mais importante, sem dúvida, no Apocalipse. Quando você fala em 777, ou 3 vezes o número 7, se fala da presença total de Deus. E ao contrário disso, quando você fala do número 666, 666, se fala da total ausência de Deus. O 6 é o número do pecado, daquele que quer ser igual a Deus, mas não consegue ser igual a Deus. O número do próprio Satanás, do próprio diabo. Esse número é bastante conhecido, bastante usado. Voltando a alguns números menores, número 10, número da perfeição da criação de Deus, número que sempre faz referência a essa perfeição. Número 1000, então, é 10 vezes 10 vezes 10. E esse número 1000, então, nos mostra a totalidade
de Deus. E quando ele faz referência a anos, é a totalidade do tempo de Deus, que tudo está nas mãos de Deus. Número 12 é o povo de Deus, ou as 12 tribos de Israel, a antiga aliança. Quando o livro de Apocalipse fala em 24 anciãos, por exemplo, ele fala da antiga aliança, das 12 tribos e de todo o povo de Deus da nova aliança. Portanto, duplica-se o número 12, e assim então se tem o número dos anciões diante do nosso Deus. E talvez o número mais conhecido de Apocalipse é o número 144.000. O que quer dizer esse texto, esse número? Jamais pode ser interpretado de uma forma literal, como algumas denominações hoje o interpretam. Mas sim, este número quer dizer que nós multiplicamos o 12, 12 vezes 12, ou seja, as pessoas de todos os tempos e épocas do povo de Deus que confiam em Deus, vezes 1000, vezes a totalidade de Deus. E aí nós chegamos aos 144.000, que o seu significado é a totalidade do povo de Deus que está nos céus. Nenhum desses números é literais. Aliás, nenhum desses símbolos é literais. E me desculpem o tempo que eu levei explicando cada um destes símbolos. Mas o Apocalipse usa alguns símbolos negativos e assustadores, algumas figuras assustadoras para mostrar, sim, o julgamento de Deus e a ira de Deus. Também usa uma série de símbolos bonitos e positivos para mostrar o símbolo do Evangelho, ou para mostrar a palavra de Deus. E para nos mostrar que Jesus irá vencer sobre todo o mal. E que finalmente, lá no final, no Apocalipse 21, ele termina dizendo que nós iremos descansar nos braços do nosso Deus. Quando você interpreta os símbolos do Apocalipse, nunca se esqueça da mensagem central deste livro, que o Cordeiro de Deus tem em sua mão o livro da vida, tem em sua mão a minha vida e a tua vida. E ele deu a sua vida na cruz para o perdão dos nossos pecados. E nada que o diabo, que o mundo e que todos os nossos inimigos possam fazer diante de nós irá nos tirar a esperança de estar numa Jerusalém celeste, no lugar que Deus preparou para cada um de nós. Embora hoje todos esses símbolos possam parecer tão estranhos para nós, tão diferentes para cada um de nós, nós podemos ter a certeza de que lá nos céus nós vamos ver o nosso Deus face a face. E ao ver este Deus face a face, nós iremos terminar o livro de Apocalipse dizendo o seguinte: certamente vem logo, amém, vem Senhor Jesus. Pensem nisso, que o Senhor venha a cada um de nós através da mensagem maravilhosa deste livro. Amém. Queremos também neste momento louvar novamente ao nosso Deus com a canção que segue, falando do Cordeiro de Deus que está nos céus. Nos acompanhe nesse lindo louvor que segue. Ele carregou
Que linda canção, que bonito texto, que bonita mensagem que também essa canção nos traz de um Cordeiro de Deus que dá a sua vida em nosso favor. Assim nós encaminhamos para o final deste momento. Lembro de algumas pessoas que comentam aqui a nossa live no Facebook. Antonia Hartleber, membro aqui da nossa comunidade, Arley Leitzke, Ledegar Ratke, Ironia Otelmo Krolov, Cláudio Piper, Ito Riques, Érica Val, Lotar Baifus, Maria Emilinha Duarte, Elaíra Araújo, Ana Elisa Alves e assim por diante. Também eu quero, de uma forma toda especial, hoje destacar, durante essa canção, acompanhei um pouquinho da reprodução no YouTube e hoje nós conseguimos assim alcançar, pelos meus cálculos, o maior público até agora em nossas transmissões pelo YouTube. Então, um abraço muito especial ao Márcio Enilton também, com a sua família, Márcio Enilton Neufeld, Leandro Adam, Leandro Stern, Maria Goicocheia, Antônio, e que nos acompanha, assim, dentre tantos outros que nos acompanham nesse canal do YouTube. Fica um abraço a cada um de vocês. Neste momento, então, que nós estamos finalizando esse momento de estudo, eu estou tentando dar uma olhada aqui se a gente tem algum pedido de oração nesse momento. Nos comentários, por enquanto, eu não vi nenhum deles. Vou atualizar aqui. Deixa eu só atualizando aqui os comentários. Enquanto isso, eu vou dizendo para vocês que eu estou com uma alergia e que deixa minha voz assim meio estranha, mas não estou com nada além disso, apenas com uma voz um pouco estranha assim. Não vi nenhum pedido de oração, mas incluo todos aqueles que precisam os cuidados de Deus, em especial. Cada vez mais está chegando perto de nós, pessoas infectadas, pessoas doentes através desse vírus que se espalha. Também queremos alcançar assim cada um deles e orar por cada um deles. E assim nós nos colocamos diante do nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai, nesse momento em que nós queremos encerrar esse momento de estudo, também te peço de uma forma toda especial que tu acompanhes a todos aqueles que estão conosco, que estiveram conosco, aqueles que ainda irão assistir este momento de estudo em outra oportunidade, que tu possas falar ao coração de cada uma delas. E que nessa noite tu possas ter mais uma vez ensinado a muitas pessoas sobre a tua vontade e em especial sobre a mensagem bela, espetacular que nos traz o livro de Apocalipse, uma mensagem de vitória, uma mensagem de redenção através do sangue do Cordeiro de Jesus, do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que nos leva para a vida eterna. Abençoe a cada um de nós nessa noite, cuide de cada um de nós, em especial cuide-nos e livra-nos deste mal que vem afetando cada vez mais pessoas próximas de nós. Cuide de todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, nossos membros. Alguns já contraíram este vírus e precisam dos teus cuidados. Que tu possas, de uma forma toda especial, estar com eles. E também abençoá-los e guardá-los. Abençoe a todos aqueles que trabalham também diretamente envolvidos com este vírus. Abençoe também a todos os que foram diretamente atingidos com essa pandemia que nos cerca. Em especial aqueles que sofrem com a perda dos seus empregos, do seu sustento. Cuide e abençoe cada um destes. Tudo isso colocamos diante de ti na certeza em que tu estás ouvindo a cada um de nós. Nos atende segundo a tua infinita misericórdia e sabedoria. E o demais que precisamos, também te pedimos orando, assim como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo também nos abençoe a cada um de vocês. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês e vos dê a paz. Segue os nossos horários de culto. Neste final de semana, como sempre lembramos, temos os nossos cultos presenciais e também o nosso culto transmitido de uma forma online. 3 horas da tarde, culto especial para a terceira idade. Então, neste culto apenas pessoas acima de 60 anos, mas também pessoas acima de 60 podem participar dos demais cultos, se assim o quiserem participar. Temos ainda vaga em todos os cultos, em todos os horários, sábado à noite, domingo de manhã, terça à noite e também na nossa transmissão no domingo à noite. E assim queremos aos poucos também alcançar a todos vocês e se for preciso a gente abrirá mais horários de culto, teremos mais momentos de culto, onde também podemos assim alcançar mais pessoas. Inscrevam-se, a partir do momento que forem preenchidas as vagas desses cultos, iremos abrir mais momentos de culto. Lembro também que sempre os nossos avisos são disponibilizados no grupo interativo que a gente tem no WhatsApp, onde então a gente posta toda e qualquer informação, também na nossa página no Facebook, no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Acompanhe lá também todas as nossas programações. Assim eu me despeço de cada um de vocês nessa noite. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe hoje e sempre. E antes de terminar, desculpa a quantidade de símbolos, a quantidade de sinais que eu deixei para vocês hoje. Revejam esse estudo depois, para que vocês possam, ao começar a ler o Apocalipse, ao se deparar com algum número, lembrar, poxa, o pastor falou que esse número significa isso. Então, uma boa leitura do livro do Apocalipse. A partir da semana que vem, a gente já vai continuar com essa série de estudos. E também, eu vi que hoje tivemos bastante compartilhamentos, e pelo que eu me lembro também, é o número maior de compartilhamentos que a gente já teve no estudo bíblico. Então me ajude dessa forma, agora terminando o estudo, me ajude a compartilhar e alcançar mais pessoas com a palavra do nosso Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Fiquem com a última canção.